Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 9 de janeiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. Já aproveitamos para levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais aqui presentes, solicitando que possam nos inspirar e nos conduzir em mais um trabalho que realizamos em Teu nome, Senhor. Graça te damos. Esse trabalho será conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla, que Jesus possa inspirá-las. Em nosso último estudo, nós vimos o fim providencial das manifestações espíritas e hoje vamos entrar no dos médiuns. É o item 54. Os médiuns apresentam numerosíssimas variedades nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos próprios para a obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicação. Ou seja, os médiuns, eles têm uma variedade, né? Médio psicofônico, médio escrevente, médio de pintura, médio de cura. Então, ele diz que tem todas as variedades que são mais ou menos próprias para a obtenção do fenômeno. E já está lá no nosso canal, no livro dos médiuns, Ticadinho do Jaraqui. A tia já viu todos os tipos de médium, passo a passo, de um por um. Vá lá que tem muitos. Segundo essas aptidões, distinguimos-los por médios de efeitos físicos, de comunicações inteligentes, videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhadores, poliglotas, poetas, músicos, escreventes e etc. Esse poliglotas é o que nós chamamos hoje da xenoglossia, né? Vamos dizer, eu aqui falo português, eu só sei o português. Em um transe mediúnico eu passo a falar um outro idioma que eu não conheço, tá? Nós chamamos de xenoglossia. Nós tivemos isso em Atos dos Apóstolos, aquele encontro dos seguidores de Jesus, ali no período do Pentecoste judaico, em que ali naquela comemoração do Pentecoste, lembra que o Pentecoste é uma comemoração judaica que eles comemoravam o recebimento da Torá. Então todos os judeus que estavam espalhados tinham que ir para Jerusalém. E eles ali, voltando de Jerusalém, um grupo de cristãos entraram em transe e começaram a falar em vários idiomas, né? Que eles falar em línguas diferentes às suas, não é verdade? Isso é um fenômeno da xenoglossia e ele chama aqui de médium poliglota. Não devemos esperar do médium aquilo que está fora dos limites da sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, o observador não pode achar a explicação de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. O Livro dos Médiuns, capítulo 16, número 185. Me perdoe, vocês sabem que eu adoro falar de mediunidade, né? Mas quando ele diz aqui, tem um conhecimento das aptidões mediúnicas. Então, de repente, lembra que aqui o espiritismo estava tomando corpo. Então, de repente, eu faço uma reunião mediúnica e eu tenho que entender que a Aramita é só psicografia. Não adianta, a psicofonia não vai. Eu tenho que saber que a Carla é médium de efeito físico. Eu tenho que saber que a Narumi, ela é médium de psicofonia, mas ela não é uma médium de psicofonia inconsciente. Ela é consciente, então vai ter de certa forma, uma dificuldade, vai ter que afinar melhor esse instrumento. E eu tenho que saber que determinados médios eu posso fazer evocação através deles. Outros não, porque não tem essa capacidade, que seriam aqueles médios de particularidade. Então, quando a gente fala em médio, abre um grande leque. E eu tenho que saber qual as particularidades de cada médio. Eu posso ter aqui 10 médios de psicofonia, mas cada um tem uma particularidade específica. Cada um tem uma particularidade específica, dentro da própria faculdade mediúnica. Por quê? Porque quando eu falo de faculdade mediúnica, eu estou falando de uma faculdade psíquica. Por mais que sejamos 10 médios de psicofonia, cada um tem uma mente específica, barulhenta. Outros são mais disciplinados, outros estudam para melhor servir. Então, terão sim as suas
particularidade. Por isso que ele diz: sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, o observador é incapaz de achar a explicação de certa dificuldade. Então, eu de repente vou evocar pela Narumi, mas a Narumi não tem essa capacidade, ela não é um médio de particularidade. Não tem como ela me falar de particularidade, porque não é que ela não seja médio, é que ela não tem essa faculdade. Então, não são todos os médios que vai falar data, nome completo, algum apelido. A gente conheceu um, Chico Xavier. Quando a gente pegava aquelas cartas ali, tinha o quê? Particularidades. Por isso é que eu digo, se ajoelhou, tem que rezar. Se você psicografa uma mensagem, lá tu coloca o nome de um ente querido, isso quer dizer que você é um médium de particularidade. Então, se ajoelhou, tem que rezar. Comprove que é. Me deu uma particularidade. Esse negócio de uma mensagem sem nenhuma particularidade, você rotular isso de autêntico, aí é para acabar. 55. Os médios de efeitos físicos são mais particularmente aptos para provocar fenômenos materiais, como movimentos, pancadas, etc., com o auxílio de mesas e outros objetos. Quando esses fenômenos revelam um pensamento ou obedecem a uma vontade, são efeitos inteligentes que, por isso mesmo, denotam uma causa inteligente. É um dos modos por que os espíritos se manifestam. Por meio de um número de pancadas convencionadas, obtém-se as respostas sim ou não, ou então a designação das letras do alfabeto, que servem para formar palavras ou frases. Esse meio primitivo é muito demorado e não se presta a grandes desenvolvimentos. Olha lá que bonitinho, né, gente? Por meio de um número de pancadas convencionadas, obtém-se a resposta sim ou não. Então, era necessário que começasse assim. Porque se começasse com a psicografia, todo mundo ia dizer que era quem? Era embuste, um médium mesmo. Ele mesmo. Porque mesmo tendo tudo isso, ele dizia que era do inconsciente. Aqui, o Chico, no Pinga Fogo, ainda tinha pessoas que me perguntavam se tudo aquilo não provinha do inconsciente dele, que era chique falar inconsciente naquela época, né? Então, eles começaram com a pancada, que era para mostrar que era algo que é externo. Então, eles faziam perguntas, e perguntas voltadas para a resposta sim ou não. Tem alguém aí? Se for sim, bata uma vez. Se for não, não vai bater, né? Então, tem. Opa, chegou gente. Aí ele começava a fazer perguntas voltadas para o sim e para o não. Se for sim, bata uma vez. Se for não, bata duas vezes. E aparecia duas batidas. Então, foram assim que começaram os movimentos. Depois das batidas, foi virando o quê? Um alfabeto. Letra D. E tinha alguém anotando. Então, de repente, vamos dizer que ele quisesse escrever macarrão, vamos supor. Escreveu o A, escreveu o M, o A, o C, o A, o R. Aí alguém perguntava, é macarrão? Aí a pessoa, aí já completava. Entendeu? Eles faziam muito isso, porque às vezes você vai formando uma palavra, você deduz, essa palavra é isso já agilizava. Agora, olha a paciência dos espíritos. A paciência deles são crianças. São crianças, então tem que, vamos educar. Então, era o processo da educação espiritual, para que a gente pudesse nos aproximar verdadeiramente desse fenômeno, que faz parte, é um fenômeno natural, todos nós. Eu não preciso estudar mediunidade para que os espíritos possam me influenciar. Eles influenciam. A doutrina espírita nos vem para nos dar lucidez sobre isso, porque quanto mais conhecimentos, menos você é o quê? Manipulada. As mesas falantes foram a estreia da ciência. Hoje, porém, que se possuem meios de comunicação tão rápidos e completos como entre os viventes, ninguém mais recorre àqueles senão acidentalmente e como experimentação. Ou seja, já tem a psicofonia, a psicografia, não precisa mais ficar fazendo as batidas. 56. De todos os meios de comunicação,
A escrita é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais rápido, o mais cômodo e que permite mais desenvolvimento. É também a faculdade que se encontra mais frequentemente. Isso naquela época. Hoje em dia, a faculdade mais comum é a psicofonia, porque agora já tem formas de se gravar. Se tivesse mais comum naquela época fosse a psicofonia, não tinha como registrar. Então a psicografia era para deixar registrado. Quando ele usa o termo aqui mais simples, de todos os meios de comunicação, a escrita é ao mesmo tempo mais simples, o mais rápido, o mais cômodo, o que permite mais desenvolvimento. É também a faculdade mediúnica que se encontra com mais frequência. Então, quando a gente que a gente vai dar um curso de mediunidade, que na verdade eu sou contra, eu prefiro o estudo de O Livro dos Médiuns, e aí quando você chega lá naquele capítulo que vamos estudar sobre o Laboratório do Mundo Invisível, você vai para a prática mediúnica. E na prática mediúnica, você deve iniciar com a psicografia. Então a gente observa que ali muitas pessoas desenvolvem psicografia, mas quando chega na psicofonia, nem todos que psicografaram vão para a psicofonia. Entendeu? Por isso é que ele diz que é um meio mais simples e mais fácil. Por quê? A gente já estudou isso no Livro dos Médiuns, porque você pode, naquele processo, dar intuição. Quantas pessoas que são compositores, poetas, não trabalham, mediunizado sem saber, num processo da intuição muito grande para escrever. Então, no processo de escrever, você concentra-se. Quando você quer escrever, a primeira coisa que você faz é o quê? Se concentrar. E quando você vai para a psicofonia, nem sempre. A dificuldade é maior. Então, no processo da psicografia, você ali já se concentra sobre um tema para você conversar, para você falar. E isso facilita a intuição. Então, por isso é que ele diz que é algo mais simples, né? E mais comum e o que era mais utilizado. E além, realmente, do que a nossa irmã Aramita falou. Como não tinha como gravar, a própria psicografia era um termo. Agora, o Kardec não pegou médiuns iniciantes para fazer aquelas grandes perguntas, tá? Os médiuns que Kardec utilizou já eram médiuns com certa experiência. Lembrando uma coisa, que grande parte dos médiuns, inclusive, eram adolescentes e médiuns inconscientes, tá bom? Quero até para comprovar que todo aquele material não poderia vir da cabeça de alguns jovens. Entende, gente? Então, quando você vai quando você vai fazer o trabalho do desenvolvimento mediúnico, caso a pessoa tenha, a psicografia é a que deve começar e é a mais simples. 57. Para obter a escrita, serviram-se no princípio de intermediários materiais como cestinhas, pranchetas e etc., munidas de um lápis. Vide o Livro dos Médiuns, capítulo 13, números 152 e seguintes. Mais tarde, reconheceu-se a inutilidade desses acessórios e a possibilidade para os médiuns de escrever diretamente com a mão, como nas circunstâncias ordinárias. Teve a batida. Depois das batidas, sim e não, vieram o alfabeto, a tipologia, né? Terminou o alfabeto, aí eles colocaram um alfabeto para que apontasse as letras. Depois eles colocaram uma caneta na cesta e as pessoas colocavam a mão ali, segurando ali na cesta, e a caneta ia escrevendo. Olha o trabalho, né, do efeito físico. Até entenderem que a própria pessoa podia pegar aquela caneta e ela ali numa rapidez tamanha, porque naquele momento era um hábito mecânico. Não foi assim, o espírito não disse, pega a caneta. Ele, no impulso, o médium pegou a caneta e rapidamente começou a escrever. 58. O médium escreve sobre a influência dos espíritos que se servem dele como de um instrumento. Sua mão é arrastada por um movimento involuntário que o mais das vezes não pode dominar. Certos médiuns não têm consciência alguma do que escrevem. Outros a têm mais ou menos vaga, ainda quando o pensamento lhes seja estranho.
É o que distingue os médiuns mecânicos dos médicos intuitivos ou semimecânicos. A ciência espírita explica o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium e o papel deste último nas comunicações. O Livro dos Médiuns, capítulo 15, números 179 e seguintes, e o capítulo 19, números 223 e seguintes. Vamos ficar aqui um pouquinho para quem está acompanhando o que é o espiritismo. Olha, o médium mecânico é o que nós vamos chamar de o médium, vamos dizer, inconsciente. Então, o médium mecânico, a palavra mecânico o espírito não atuava sobre a caneta. Gente, eles colocavam primeiro a canetinha amarradinho ali na pranchetazinha, na cestinha. Mas existem casos de efeitos físicos que a caneta vai sozinha. No caso do médium mecânico, a mão dele é como se fosse uma cesta. Do jeito que os espíritos atuavam na cesta, passam a atuar na mão do médium. Quando o médium é mecânico, ele pode psicografar simultaneamente com a mão direita e com a esquerda. E cada um espírito de um lado. Por quê? Porque a mão dele, porque não passa pela máquina cerebral. Ele não tem consciência do que está sendo escrito. A mão dele é uma prancheta. Entende? Num caso do mecânico. No semimecânico, parte da comunicação, ele tem ideia do que está sendo escrito. Ideia, mas ele não consegue acompanhar todo o raciocínio do espírito. E o intuitivo, não. O intuitivo, o espírito não é que ele dita palavras. O médium capta o pensamento do espírito e o médium vai revertir o pensamento do espírito por palavras, pelo vocabulário do médium. É por isso que os espíritos eles têm preferências por determinado médium. Eu gosto sempre de explicar isso falando da cozinha. Eu posso ser um excelente cozinheiro, mas se eu entrar numa cozinha que só tenha água e sal, eu não vou ter como fazer um alimento elaborado, porque eu só tenho água e sal. Agora, se eu entro numa cozinha que tem bastantes especiarias, eu vou poder caprichar, aqui eu tenho tudo do que eu preciso. Então, essa cozinha é o médium. Então, quanto melhor o vocabulário, a capacidade intelectual do médium, melhor cozinha para oferecer, principalmente no processo intuitivo. Então, o espírito transmite o pensamento e eu vou revertir de vocabulário e passar para o papel. Sou eu, Conceição, passando para o papel um pensamento que não é meu. Tia, é muito difícil a gente perceber, então, tia, o intuitivo, se é do médium ou se é do espírito. Se o médium for um pouco lúcido, ele não vai ter dificuldade de perceber. Por quê? Uma coisa é você elaborar um pensamento, a outra coisa é um pensamento chegar pronto. Então, no processo da psicografia intuitiva, o pensamento é muito rápido e você tem que correr para passar para o papel, senão você perde toda a intuição. E vem pronta, se eu te der aqui um tema, Aramita, faça uma redação para mim, ela vai ficar tempos e tempos aí pensando o que ela vai escrever. Então, é ela que está elaborando. No processo da intuição, não, vem tudo pronto, é muito rápido e você tem que passar para o papel. É muito bom a gente exercitar a faculdade mediúnica, porque uma vez a gente exercitando, no nosso dia a dia, a gente passa a ficar mais atenta para perceber o que é nosso e o que não é nosso. De que vale isso? Vale muito, porque você deixa de ser fantoche na mão de muitos espíritos perversos, tá? Explicações maravilhosas da tia, não é? Quem não entender de mediunidade vai ficar entendendo agora. E assim finalizamos o estudo de hoje, no item 58. E na próxima semana retornaremos no 59. Vamos envolver nossa irmã Mita para fazer a prece final. Graças te damos, Pai, pela oportunidade do encontro, pela oportunidade da troca, pela oportunidade do aprendizado. Graças te damos também pela tua misericórdia de nos ter enviado esse Espírito, Allan Kardec, que tão diligentemente, com tanto esforço, com prejuízo até da sua saúde, nos deixou essas obras
que só nos cabe estudar, aprender e praticar. Ajuda-nos, Senhor, nessa boa disposição. Ajuda-nos a irmos aos nossos lares. Protege a todos nós, os que estão do lado de cá, os que estão ouvindo esse estudo agora. Ajuda-nos a compreendermos as tuas lições, a caminharmos nos teus caminhos para chegarmos a ti, que nos esperas desde sempre. Que assim seja.